Eu quero reforçar este convite para você estar comigo em uma das celebrações. Você se programar, e é um dia na semana que talvez você tenha condições de estarmos juntos aqui, estudando a palavra, orando juntos, adorando a Deus, você conhecendo um pouco mais do que é essa vida de culto a Deus. Como estudamos lá nos originais, o que é trazer corban, oferenda, sacrifício a Deus e se achegar um pouco mais a Ele. Você verá que a sua vida vai mudar grandemente se você gastar mais tempo ou dedicar mais tempo de culto a Deus. Toda quarta-feira, às 20 horas e também aos domingos, às 18 horas. O endereço está aí na sua tela e você será bem-vindo. Será uma alegria receber você aqui. Bem, nós estamos estudando sobre a volta de Jesus Cristo. E eu não vou me limitar a este programa, no próximo programa eu vou dar continuidade, porque o que eu vou compartilhar com você agora é muito intenso e demanda mais tempo. Então na próxima semana se prepare para continuar estudando sobre isso. Se você quiser uma cópia deste programa, basta você pedir pelo site ou pelo telefone. Você pode pedir este programa que se chama A Volta de Jesus Cristo. E você terá em casa o DVD para poder assistir com sua família. Eu quero ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 9, versos 13 e 14, e diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Eu estava, certa vez, alguns anos atrás, e eu narro isso com mais detalhes, nesta ministração que está lá no site, chamada És Bem-vindo, Cordeiro. E eu estava estudando sobre esse tema, e eu li este texto de Apocalipse, e me destacou, me despertou interesse pelo rio Eufrates. Então eu fui à internet e comecei a procurar, para pesquisar sobre o rio Eufrates. E não passou 1 ou 2 minutos e o Espírito do Senhor falou claramente comigo assim: pode desligar. E eu ainda insisti mais um pouco e Deus falou novamente: pode desligar. E eu desliguei o computador, já era muito tarde. Na manhã seguinte eu sairia de viagem e então eu fui dormir. Orei ao Senhor, falei: Senhor, eu estou interessado, eu quero me aprofundar neste estudo. E fala comigo, me mostra. E na manhã seguinte eu saí para Valadares. Eu ia a Governador Valadares. Peguei um voo no aeroporto da Pampulha e quando cheguei no aeroporto em Valadares, eu desci, cheguei até o saguão e me encontrei com um amigo, o Cândido. O Cândido é dentista em Valadares. E ele ficou surpreso, eu também fiquei surpreso. E, aí, Cândido, você veio me buscar? Não, eu vim buscar o meu amigo, que está aí, ó, chegando com você, o Henrique Lobo, que naqueles dias morava em Valadares. Então o Henrique Lobo também veio do mesmo avião e chegou no saguão do aeroporto e o Cândido, que era meu amigo, me apresentou ao Henrique Lobo, que eu não conhecia, e era amigo dele. Ele tinha vindo buscar o Henrique Lobo. E o Henrique Lobo se apresentou, apertou a minha mão e disse: eu já te conheço, porque há 1 ano atrás, Deus me mandou orar por uma pessoa chamada Sóstenes. Nós estávamos na praia, num tempo de oração ali, em família, e o Cândido perguntou se eu conhecia o Sóstenes. Eu disse: não, eu não conheço o Sóstenes. E ele disse: eu conheço um Sóstenes, que é do Ministério de Louvor, lá em Belo Horizonte. E o Henrique disse ao Cândido: é esse homem, porque Deus me disse, ore por Sóstenes do Ministério de Louvor. E era uma data, 1 ano antes daquilo, em que eu estava lendo e estudando sobre exatamente este tema. E eu tinha recebido 1 mês antes um livro e estudando profundamente, e naquela noite anterior eu tinha sido despertado para o rio Eufrates. E do nada eu falei para aquele irmão que eu estava vendo pela primeira vez, o Henrique Lobo. Falei: Henrique, interessante, eu estava ontem à noite estudando e procurei na internet sobre o rio Eufrates e Deus mandou desligar e que fosse dormir.
E o Henrique Lobo, assim, meio surpreso, me disse assim, mas eu estou chegando de uma viagem agora, em que eu fui ao Oriente Médio estudar o rio Eufrates. O Henrique Lobo é um engenheiro ambientalista e tinha ido a trabalho fazer uma pesquisa no rio Eufrates. E eu fiquei surpreso com aquilo foi muito impactante. O Henrique simplesmente disse a mim, olha, eu tenho todas as respostas que você quer. Eu acabei de chegar, eu estou com fotografias, eu estou com pesquisas, eu estou com textos bíblicos, eu fui fazer uma pesquisa ambientalista sobre o rio e Deus me levou para estudar mais profundamente sobre a Bíblia. E aquilo foi para mim impactante, como que Deus, na noite anterior, tinha me dito, pode desligar. E na manhã seguinte eu me encontro com aquele irmão, Deus já tinha arquitetado essa agenda de encontros com perfeição. E na manhã seguinte estava eu lá com aquele homem que é um engenheiro, um cientista ambientalista e sabia as respostas que eu estava buscando de Deus. No dia seguinte eu me encontrei com ele, fui à sua casa e ele me mostrou uma série de fotografias, de pesquisas, de questionários, de respostas, de avaliações sobre a pesquisa dele no rio Eufrates, lá na terra do Iraque. O texto que eu quero ler em seguida, está em Apocalipse também, no capítulo 16, fala sobre o rio Eufrates também. O versículo 12 diz assim, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Deus me chamou a atenção no conjunto de todos esses acontecimentos para algumas coisas. Primeiro, esta é a sexta trombeta. O texto bíblico, os profetas, como João aqui na Revelação, diz que são 7 trombetas, como 7 anjos. Pedro já havia nos dito, fazei bem estar atento à palavra dos profetas. Então, a Bíblia traz uma série de acontecimentos. Esta palavra grega de trombetas significa acontecimentos. Esta série de acontecimentos ou trombetas, que são 7, trazem todo um roteiro de episódios que dizem respeito ao final dos tempos. Para eu e você estarmos muito atentos. E Deus me despertou a sexta trombeta. Portanto, a penúltima trombeta. A sexta trombeta, ela nos acusa que está muito próximo do fim desta sequência de acontecimentos. 7 trombetas. E então o Senhor foi me dizendo sobre este versículo. E eu fui ouvindo o relato do Henrique Lobo, junto com as suas fotos, sobre o rio Eufrates no Iraque. E ele me disse que estava, num dia antes de voltar ao Brasil, às margens do rio Eufrates, com seus relatórios científicos sobre o rio. E uma das coisas que mais chamou atenção a ele é que o rio estava secando. As fotografias que ele me mostrou mostravam ali o rio com o seu leito bem abaixo do normal. E o motivo do rio estar secando é que naquela época Saddam Hussein havia mandado secar uns pântanos que havia à volta, impedindo o povo de plantar arroz. Então isso fez com que a água do rio baixasse mais ainda. E o Henrique Lobo me disse que estava ali aos pés, às margens do rio, e que do nada Deus disse a ele, leia Isaías capítulo 11. E ele estava com a sua Bíblia, abriu Isaías capítulo 11, e quando chegou no verso 15, ele leu assim, e o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará a sua mão contra o rio, com o seu vento abrasador, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem a pé enxuto. Assim haverá caminho plano para o restante do seu povo, que voltar da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O Henrique me disse que quando leu esse versículo, ele estremeceu porque um dos motivos que estava na pesquisa dele, do leito do rio estar secando, é que Saddam Hussein havia construído 7 canais
que escoavam a água do rio para os seus interesses na terra do Iraque. E o escoamento dessa água, estes 7 canais construídos por Saddam Hussein, estavam fazendo com que a água do rio secasse. E lá na frente, com mais um pouco de tempo, o rio estaria seco, exatamente num local que dá entrada, o que passa como um caminho claro e plano para um lugar que a Bíblia chama de Armagedon, ou Vale de Jezreel, ou então Megido, ou Meguido. É impressionante como que as palavras que estão escritas no livro sagrado estão acontecendo diante dos nossos olhos, e como disse o texto que lemos, nos dias de Noé, nós nem estamos dando conta, nem estamos percebendo que as coisas estão acontecendo. Parece uma coincidência, Saddam Hussein construiu 7 canais, o texto diz que Deus o ferirá com 7 canais, 7 correntes, não é coincidência, é que quando Deus estabelece algo no mundo espiritual, aquilo se materializa nesta terra, nessa dimensão física, para nós se torna natural, mas continua sendo o mover de Deus. Isso já faz algum tempo. Saddam Hussein nem existe mais. Nós não temos noção de como está aquela terra do Iraque. Eu não sei como está hoje o rio, mas aquele processo escrito na palavra está se cumprindo. E o que está se cumprindo é a 6ª trombeta. Bem, eu perguntei a Deus, o que é que o Senhor quer me ensinando tudo isso? Me mostrando estas coisas. E Deus me respondeu algumas coisas. A primeira delas, você pediu. A palavra do Senhor diz que todo aquele que buscar o Senhor, Ele vai responder. A segunda coisa que o Senhor me disse foi, eu não estou te dando o entendimento dessas coisas para você se tornar um profundo conhecedor de escatologia, porque lembra que é uma candeia, ela vai servir para iluminar os seus passos. Então eu estou te dando isso para você andar com mais temor na minha presença, para você guiar a sua vida com prudência, com sabedoria, entendendo que nós não estamos vivendo como se nada fosse acontecer. Nós estamos vivendo os dias em que Jesus está para voltar. Eu estou mostrando a você que esses acontecimentos do Rio Eufrates, que estão estabelecidos, que estão publicados, conferidos, eles são a realização desta profecia, que é a 6ª trombeta, a penúltima trombeta. Isso diz a você que eu estou muito perto de chegar. Na hora em que acontecer a 7ª trombeta, todos aqueles acontecimentos profetizados terão se cumprido. Então eu estou perto de chegar. Não queira medir se é 1 ano, se são 3 meses, se é 15 anos. Queira entender que a sua vida precisa estar no altar do Senhor. Jesus está perto de voltar. Os acontecimentos estão diante de nós. No próximo programa, se Deus permitir, eu vou falar sobre as trombetas. Eu vou mostrar estas fotografias que nos revelam que Deus realmente está fazendo tudo aquilo que Ele prometeu ou que Ele profetizou se cumprir nos nossos dias, e nós não estamos percebendo, como nos dias de Noé. A minha palavra a você é coerente com o que Deus disse a mim. Eu não estou compartilhando com você conhecimento intelectual. Eu não estou preocupado em que você entenda um pouco mais profundamente sobre esse assunto escatológico. Não tenho interesse. Eu não tenho nenhum interesse em discutir com você se isso é certo, se aquilo não é. Eu quero apenas pegar aqueles elementos que nós conseguimos enxergar com a pequena candeia, que é a palavra dos profetas, que ilumina os nossos passos, para que eu e você nos despertemos diante de Deus. Eu não posso viver como se a vida fosse eterna. Eu não preciso viver assustado. O propósito de Deus não é assustar, não é criar agora um grupo de pessoas que armazena comida, que já não estuda mais, que não investe mais, que vende todos os seus bens, que entrega... Não é uma loucura. Nós vamos continuar vivendo nesta terra, cumprindo o propósito de Deus para nós como igreja nesta terra, mas sabendo que a cada dia que passa, nós estamos mais perto de chegar e de nos encontrar com o Senhor Jesus. Achegar-se a Deus é um ritual de culto solene e espontâneo,
que começa quando eu decido ofertar a Ele, como vimos no bloco nos originais. Mas, irmão, Jesus está voltando. Você que está me ouvindo, Jesus está voltando. Esta é uma verdade bíblica imutável, assim como todas as profecias se cumpriram até hoje e as que ainda não se cumpriram, se cumprirão, como esta dos 7 canais no rio Eufrates. Assim também Jesus chegará. E se te encontrar vivendo a sua vida como aqueles homens nos dias de Noé, pouco se importando, você ficará longe de Deus, longe da luz. E eu quero anunciar isso a você. Eu gostaria de orar por sua vida. Na próxima semana eu vou continuar esse estudo. Vale a pena você prestar atenção sexta-feira que vem. Mas preste atenção hoje. Faça uma oração ao Senhor. Diga: Espírito Santo, se tudo isso é verdade, venha sobre mim. Abra os meus olhos. Intercepta meu caminho louco por esta vida e me põe nas tuas veredas. Se você pode, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu estou fazendo aquilo que a tua palavra diz, que é proclamar o teu evangelho, anunciar a tua vinda. E em teu nome eu clamo pela ação do teu Espírito Santo, de tal forma que quem me assiste agora seja impactado não apenas na mente ou nas emoções, mas no espírito, para tomar uma atitude, uma decisão. Quantos até frequentam a igreja, religiosamente estão lá, se ocupam de tantos afazeres religiosos, mas, Senhor, estão levando uma vida como nos dias de Noé. Que venha do teu Espírito Santo, que traz luz, que traz revelação, que traz palavra e nos desperte para que vivamos uma vida de culto, de adoração, de oferendas, de comunhão com o Senhor pela proximidade com o Senhor através de Jesus. Faça isso, Senhor. Alcança o coração de quem me assiste agora, de quem por algum motivo anda desesperado da vida, só porque ainda não anda na luz de Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. E todos aqueles que comigo caminham na tua presença, concordam dizendo amém, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe, te prospere. E se o Senhor permitir, na próxima semana, continuamos este estudo.